de paz. E vamos cantar o número 5 do nosso inário, Saudai o Nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória coroai. O Filho do glorioso Deus com glória coroai. O escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação com glória coroai. O grande autor da salvação com glória coroai. Oh, perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os grilhões com glória coroai. A quem quebrou os grilhões com glória coroai. Amém. Amém. Número 4. Adoro um Cristo vivo. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive, Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dai-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador, alegro-me em Cristo, por isso cantarei. Eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Amém. Amém. Graça e paz. Em 1 Coríntios, capítulo 11, era um bom costume, né? Era um memorial. Sempre que os irmãos se reuniam em toda parte, da extensão do Evangelho, onde o Evangelho tinha chegado, eles tinham comunhão uns com os outros, pela graça de que o sangue de Jesus estava purificando eles de todo pecado. E eles oravam, eles louvavam, eles cantavam ao Senhor, eles celebravam, eles se ajudavam. E em parte daquele momento, eles faziam junto o memorial da ceia do Senhor.
do pedido, da súplica do Senhor Jesus, que o fez, né, antes de partir, que celebrasse, que fizesse em memória dele. E Paulo e os demais seguidores do Senhor, discípulos de Cristo, também realizaram esta obra. E Paulo recomendou aos irmãos em Coríntios capítulo 11, fazendo lembrar os irmãos sobre a ceia, ele disse: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e o deu ao seu discípulo. Vamos orar ao Pai, né, e lembrar do corpo do Senhor, que foi moído, que foi entregue para nos salvar, nos dá a glória e a graça da salvação sem nenhum merecimento. Por isso, nosso Pai, nessa manhã, nós te agradecemos pela vida, pelo prazer, Senhor, de estar em tua presença, pela graça do teu evangelho, Senhor, ter nos alcançado. Agradecemos, Senhor, pela grande misericórdia. Agradecemos imensamente, Senhor, por este pão que nos faz lembrar do teu corpo moído, Senhor, sacrificado, doído para nos salvar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. E abençoa esse pão, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa e que participemos, Senhor, com um coração de gratidão em tua presença. Amém. Amém. Você consegue resto do Também na ceia, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, os seus apóstolos, ele deu graças e ele orou. Pegando o vinho que estava sobre a mesa, ele glorificou o Pai, o abençoou e deu aos seus discípulos. E também nos pediu que na celebração lembrasse desse suco, Senhor, que representa o seu sangue. Nosso Pai, agradecemos pelo teu puro sangue, Pai, pelo teu imenso amor, Santo, nos dado, nos mostrado, Senhor, naquela cruz. Agradecemos pela vida, Senhor, pelo teu sangue derramado. Agradecemos nesse momento, Pai, por este suco que representa o teu sangue, Senhor, que foi doado, Senhor, foi aspergido, foi derramado sobre nossas vidas, Senhor, e nos alcançou. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que abençoe esse suco e nos faça, Senhor, participar com alegria também desse momento, Senhor. Louvamos em nome de Cristo Jesus e oramos, Pai. Amém. Esse canto não tem nosso cenário, mas uma reflexão para a gente. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande
e glória. Ó, graças alcançou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir a Luiz que ore em agradecimento pelo nosso trabalho, né? Pelas nossas ofertas, pela grande bênção que temos do Senhor, pelo suor derramado que fazemos, mas tudo é a graça do Senhor. É a bênção por termos condição de compartilhar, né? Ajudar aos irmãos, né? Ajudar a quem precisa por meio do sacrifício, né? Do Senhor e por meio da bênção, né? Que o Senhor nos dá de podermos trabalhar e termos como ofertar em sua presença. Luiz. Pai querido, todo-poderoso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, né, reunidos na tua presença, para aprender mais e mais da tua palavra e colocar em prática. Obrigado, Pai, por nos dar força para suportar todas as adversidades que advêm sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos iluminando e guiando nos teus caminhos sempre. Estamos aqui, Pai, neste momento, reunidos para manter comunhão com os irmãos e também com o Senhor. É uma via de relacionamento que temos neste momento para dar assim, força um ao outro para continuar seguindo teus caminhos. No Novo Testamento, encontramos a maior oferta consagrada desde sempre. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, dado ao mundo para que todo que nele crê, como substituto, receba perdão de nossos pecados. Ofertas são dádivas, presentes, os sacrifícios oferecidos ao Senhor. Mas, mais do que objetivo ou valores, Deus se interessa pelo nosso coração e pela comunhão que estabelecemos com Ele diariamente. Em Romanos 12:1. Assim, nossas ofertas devem ser fruto de um coração grato. Salmos 50, né, versículo 9-14. Que dá por amor e deseja cooperar para a expansão do reino de Deus. Né? Oramos pelas nossas ofertas. Pai, te agradecemos veementemente, Pai, pelas nossas ofertas que serão dadas nesse momento. Oferta essa, Pai, que foram separadas antecipadamente para o reino do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando para que possamos dar mais e mais, né, para ofertar no reino do Senhor, para o desenvolvimento da tua amada igreja aqui em Palmas e também, Pai, em outros lugares neste mundo, meu Deus. Que o Senhor possa transformar os nossos corações para que possamos ter entendimento, para que possamos ofertar cada vez mais e dar de nossas vidas o nosso sacrifício para o teu reino. E que a tua amada igreja venha crescer mais e mais. Abençoa, Pai, o projeto Colheita Brasil, Pai, para que esse projeto seja um projeto que estabeleça mais igrejas em vários lugares, ou seja, em várias capitais, e que os ofertantes também, Pai, tenham essa compreensão de que a igreja precisa crescer e que o Senhor precisa de mais almas para o teu reino. E abençoa também o projeto também aí da tomada igreja aqui em Palmas, para que ela possa crescer, né? E construir a sede aqui em Palmas, que tanto nós almejamos, Pai.
bem sabemos que a igreja, ela não salva ninguém, mas ela ajuda no caminho da salvação. E que o Senhor possa, Pai, dar-nos forças para que encontramos uma solução o mais rápido possível, para que sejamos abençoados pelo Senhor. Obrigado por tudo e que o Senhor escute a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém e amém. Okay. Seu microfone está desligado, Arlindo. Bom dia a todos. Paz de Cristo. O mundo continua rodando. Nós todos temos uma parte, fazemos uma parte desse mundo, mas nós temos algo muito interessante. O alvo de conhecer nosso Deus, nosso Criador, o alvo de não simplesmente conhecer, mas ajudar outras pessoas a conhecer. Jesus veio com alguma coisa que mais ninguém oferece, a vida eterna. Eu estou percebendo, olhando para até meu corpo, estou ficando velho, que estou chegando mais perto daquele momento que meu corpo vai morrer. E eu acho que todos vocês já pensaram nisso. O dom grande de Jesus Cristo, ele tem a capacidade, ele tem o poder de entrar na minha vida e me dar vida eterna para nunca, nunca, nunca morrer. E agora com Jesus Cristo me sustentando, quando esse corpo morrer, é só para o momento para eu passar e ficar com Jesus, com o Pai, lá nos céus, esperando o dia para ele ressuscitar meu corpo. Então, a nossa mensagem, a nossa esperança é muito grande, mas ninguém oferece tal coisa tão grande e importante. Podemos ir ver os médicos, podemos passar um tempo no hospital e eles podem nos ajudar a viver alguns dias mais. Mas a única fonte da vida eterna é Jesus Cristo. E nós estamos no livro de João, e João, ele tem só um propósito, é para levantar esse Jesus Cristo, para todo mundo ver quem ele é verdadeiramente. João, pense a respeito disso. João escreveu este livro 40, 50, talvez 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Ele já viu muitas coisas, ele já viu o evangelho espalhar pelo mundo inteiro. Mas quando ele escreveu esta carta, você sabe que ele não para de falar da igreja, ele não para de falar de presbíteros, de diáconos, ele não para de falar dessas coisas que são importantes, são coisas boas.
Mas o que ele está tentando passar para a gente é que Jesus Cristo é o ponto central de nossa vida eterna. Então, olhando para o João, todo o tempo, ele vai levantar Jesus Cristo, mostrar alguma coisa muito importante a respeito de Jesus Cristo. Agora, começamos em capítulo 1, Jesus sendo o Verbo, a palavra viva de Deus. Quando o Pai queria falar ao mundo, ele não mandou profeta, não mandou um livro, ele mesmo se tornou carne e ele disse: estou aqui, olha para mim. Se pode me ver, vai ver o Pai. Se pode me entender, pode entender o Pai. Então, esse primeiro capítulo de João, ele está introduzindo esse Jesus como a pessoa que estava com Deus, a pessoa que é Deus, a pessoa que veio ao mundo para ser a luz, para iluminar o caminho para o Pai. E ele disse: eu sou aquele caminho. Então isso é capítulo 1. Capítulo 2, nós continuamos com esta revelação de quem é Jesus Cristo. Capítulo 3, entramos e conhecemos um homem chamado Nicodemos. E ele era um líder dos judeus. Ele chegou a Jesus Cristo com perguntas. Jesus falou com Nicodemos. Ele disse a Nicodemos, disse 3 coisas importantes. Nicodemos, existe 2 reinos. O reino da terra e o reino dos céus. E se você quer passar, Nicodemos, desse reino para o reino de Deus, tem que nascer de novo. Você não pode ser o mesmo homem, não pode procurar as mesmas coisas. O caminho para o reino de Deus, Jesus disse, é por meio do Filho de Deus. Então ele falou que Deus amou tanto o mundo. Isso quer dizer que ele ama você e ele me ama de tal maneira que não mandou outro profeta que não conseguiu fazer o que precisava. Não mandou um livro. Ele mandou seu próprio filho. E através do filho, o homem, como Nicodemos, ou você ou eu, a gente pode fazer aquela passagem até o reino de Deus. Um novo nascimento. As coisas são diferentes. Então, isso é a primeira parte de capítulo 3. Nós vamos iniciar hoje lendo de versículo 22. De versículo 22 até o final do capítulo, João, que batizava, João vai falar. E se você conhecer ou saber alguma coisa de João, João só tem um propósito na sua vida: levantar Jesus Cristo. É um bom exemplo para a gente, porque eu sei que vocês têm esse desejo, através da sua vida, levantar Jesus Cristo. Eu tenho esse desejo. Eu acho que podemos olhar para esse homem, João, que era um profeta forte. Era o profeta que era para preparar o caminho do Senhor. Esse João tem umas coisas interessantes para dizer. Então, vamos ler. Eu vou ler da Nova Almeida atualizada.
de versículo 22 até o final, versículo 36. Depois disso, quer dizer, depois de conversar com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor testemunhou, está batizando e todos vão para ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe foi dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas foi enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e eu escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, voltando. Jesus e seus discípulos foram para a Judeia, a área onde se encontrava a cidade de Jerusalém. Jesus sempre teve muitos problemas chegando lá. Os líderes dos judeus não gostaram de Jesus. Jesus não levantou esses líderes como se fossem coisa especial. Jesus, falando de Deus, falou da necessidade de ver o Filho de Deus. Crer no Filho. Eles não gostaram dessa ideia. Também, sabe quem estava lá, naquela área? Era João, que batizava. Jesus estava lá batizando, João estava aí batizando, anunciando a chegada do reino dos céus. Na verdade, você pode olhar no Evangelho de Marcos ou Mateus, e eles vão dizer que toda a Judeia
todo o povo de Jerusalém, daquela área, todo o povo estava saindo para ser batizado por João ou por Jesus. Isso não foi uma coisa pequena, estava acontecendo. De vez em quando, nossas igrejas têm um batismo. Mas nesse momento, sendo movidos pelo Espírito Santo, todo mundo está saindo. Todo mundo está escutando a mensagem da chegada do reino dos céus e todo mundo está sendo batizado. Era uma coisa enorme, muito grande. Versículo 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Então, chegou o líder dos judeus e, como os discípulos, houve uma discussão. Eu não sei por que veio esse judeu, não sei. É possível que ele veio para tentar criar ciúme e inveja, porque sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, tá vendo aquele Jesus? Estava batizando mais pessoas que João. Pode ser, podia ser o propósito desse homem aí, só para criar problemas. Aparentemente os discípulos ficaram um pouco agitados. Então eles foram para João. Vamos falar com João, vamos falar com o mestre. E disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, da qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão para ele. Está lembrado do testemunho de João? Aí, o Cordeiro verdadeiro de Deus. E João respondeu, veja bem, alguma coisa muito importante para a gente. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João aqui está confessando que Jesus foi mandado do Pai, que Jesus veio à Terra com a mensagem do Pai e com o propósito de estabelecer o grande reino de Deus. É importante, veja, nós devemos ter a mesma atitude de João. Sempre apontando, mostrando, ajudando as pessoas a chegar a Jesus Cristo, reconhecendo que ele veio dos céus, ele veio do Pai, e que ele tem as palavras verdadeiras da vida eterna. Um grande exemplo para todos nós reconhecer aqui. Sim, todos estavam indo para Jesus, porque essa foi a vontade de Deus. Veja, eles não estão na cidade de Jerusalém. Eles estavam aí no interior, vamos dizer. É muito difícil em qualquer área, qualquer cidade, qualquer país, conseguir todo mundo sair da cidade para um lugar deserto onde tem um pregador. Não acontece, a não ser que seja uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava movendo dentro das pessoas, levando, criando uma atitude, um desejo, um sede desse povo
para escutar, ouvir esta mensagem do reino dos céus. Então, era o Espírito Santo que estava levando todo mundo para lá. Por isso, o movimento era de Deus. O movimento não era dos homens. E João reconheceu que foi assim que estava acontecendo. O tempo chegou. O reino de Deus está presente. João disse, versículo 28, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Você, nós não somos o Cristo. A gente nunca deve tentar conseguir pessoas ao nosso redor para nos levantar. Nunca. Somos servos. Como João, devemos ter uma atitude. Temos uma responsabilidade de mostrar ao mundo a Jesus, o Cordeiro verdadeiro de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Sempre mostrando às pessoas o caminho para Jesus Cristo. Vai lá, vai lá. Esse foi o trabalho de João. E parece que ele está conseguindo fazer o que deveria fazer, porque todo mundo está indo para Jesus. E quando nós estamos chegando a esse ponto em nossas vidas, em nossos ministérios, que as pessoas estão indo para Jesus, estamos fazendo o que Deus quer de nós. Apontar, mandar as pessoas para Jesus. Porque Jesus é a luz, a presença do Pai aqui na terra. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Então, em vez de alegria de João, o que tem a noiva é o noivo. Agora, vocês já viram isso? Duas pessoas prontas para se casarem. E tem aquela alegria, são tão alegres de passar esse tempo juntos e o casamento está chegando e eles têm mais alegria ainda. É uma situação muito boa, não é? E aí o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Então o amigo fica aí dizendo, puxa, como é lindo, como é bom, que coisa boa. O amigo dele está para se casar, está tão animado, tão alegre, que ele fica muito alegre. Então João diz, por essa alegria já se cumpriu em mim. João está vendo Jesus e ao redor de Jesus vem a noiva. Ao redor de Jesus vem esse grupo de pessoas que vão fazer o reino dos céus. E João, ele não está triste não, que todo mundo está indo. Ele está vendo a alegria do noivo e a noiva. Então ele mesmo, cheio de alegria. E ele diz, já chegou a minha alegria, porque estou vendo isso. Em pouco tempo João vai morrer. Mas ele vai morrer um homem alegre. Porque ele está vendo um noivo se casar com a noiva.
Então, amados, vamos ajeitar as nossas cabeças. Não penteando o cabelo, mas vamos ajeitar, reconhecendo que nós temos esta mesma possibilidade de alegria, de ver Jesus Cristo e as pessoas chegando ao redor dele, cumprindo aquilo que o Pai o mandou fazer. Esta pode ser nossa alegria. Ok? Podemos ficar nas sombras, podemos ficar um pouco distante. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele crescer. Vamos ficar alegres com esta realidade. Versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O judeu que chegou, não tenho certeza por quê, mas ele não ia desanimar o João. Ele chegou com as notícias: aquele homem chamado Jesus, todo mundo está indo para ele. João disse: que bom, assim que deve ser. Esse deve ser nosso alvo também. Ajudar Jesus a crescer e a gente ficar mais nas sombras. Agora, nem sempre é assim. Vocês entendem isso? Muitas vezes, líderes nas igrejas, missionários, ficam com orgulho e elas querem esta atenção. Eles querem ser levantados, querem ser reconhecidos. E até muitas vezes os membros da igreja fazem a mesma coisa. Nossa igreja, nosso grupo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Levanta Jesus Cristo. Está lembrado quando Moisés levantou o serpente? Durante aquela época que os judeus estavam morrendo por causa das cobras? E todo mundo... Moisés levantou o serpente feito de ouro. Eu não entendo muito bem como foi. Mas Deus disse às pessoas que olhem para o serpente e vão ser curados. Da mesma maneira, a gente precisa levantar Jesus Cristo para todo mundo ver ele. Esta é a coisa importante em nossas vidas. Levantar Jesus Cristo. A gente não precisa levantar nossa sabedoria. Não precisa levantar o que você tem. A coisa importante é levantar Jesus Cristo. Ok? João vai dizer agora, em versículo 31, que esse Jesus, ele é acima de todos. Quem vem das alturas, quem vem dos céus, quem vem do Pai, certamente está acima de todos. Esta é a posição de João, a posição do Pai. Esse Jesus está acima de todos. Muitos dizem que essa passagem é verdadeiro porque Jesus é Deus na carne.
ele é acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Todos nós somos assim. Nós não conhecemos como é lá nos céus, porque nós estamos aqui da terra. A única coisa que nós podemos fazer é repetir o que Jesus tem falado, porque Jesus de verdade veio dos céus e ele pode falar das coisas dos céus. Mas ninguém pode falar dos céus, porque só Jesus veio dos céus. Então, certamente, ele é acima de todos. Agora, no contexto aqui do que está passando, entre este conflito que o povo tinha, principalmente, e Moisés era um grande servo. Mas Moisés era um servo, um profeta, que falou de um profeta que vinha, que era mais importante, que todo mundo precisava prestar atenção. Esse é Jesus. Porque esse Jesus veio dos céus. E ele fala das coisas dos céus. Esse novo nascimento que Jesus explicou para Nicodemos, Jesus é a pessoa que pode explicar, porque ele veio dos céus. Nicodemos tem que nascer de novo. Por quê? Sim, Nicodemos, você é da terra, como toda a raça humana, da terra. Mas o importante, Nicodemos, é passar para o reino dos céus. E eu posso lhe explicar como fazer, porque eu sou dos céus. Certamente, eu posso ajudar. Então, 31, outra vez. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas, infelizmente, poucas querem aceitar seu testemunho. É a realidade. Era na época de Jesus. Na verdade, desde Moisés, ou talvez antes de Moisés, poucas queriam prestar atenção ao que Deus queria, poucas. Mas agora ele veio na carne, Deus na carne, dos céus, testemunhando do que está esperando para quem quiser. Mas ninguém quer aceitar esse testemunho. Tudo bem. É assim, a gente não quer forçar ninguém, Jesus não forçou ninguém, a gente não quer forçar, mas a gente quer falar. A gente quer oferecer. Você pode imaginar uma cidade ou uma povoada morrendo de fome. Você chegando com a comida para matar a fome da vida. Não pode forçar ninguém para comer, mas você pode oferecer. Quem quiser viver pode chegar e comer. Da mesma forma, Jesus veio não para forçar ninguém, mas para oferecer. E ele oferece estas coisas dos céus que trazem a vida eterna.
33. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. As pessoas que olham para Jesus Cristo, as pessoas estão vendo os sinais de Jesus, ouvindo a mensagem e aceitando, eles estão dizendo: esta é a obra de Deus, aqui é o Messias, aqui é o propósito de Deus. Deus está cumprindo todas aquelas promessas do passado. Então, todos essas pessoas que estavam chegando para ser batizados por João e por Jesus, todos estavam declarando: o Messias chegou, estamos seguindo, ou vamos seguir. Eles estão certificando que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, o que ele fala? Ele fala naturalmente as palavras de Deus. Jesus não tinha que criar nada, não tinha que escrever um livro. Esse Jesus que veio lá dos céus, ele fala naturalmente de Deus, das coisas dos céus. Ele fala das coisas que ajudam o pessoal a passar desse reino aqui na terra e entrar nos céus. Ele é a pessoa com as palavras da vida. Okay? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Se Deus enviou, qual é a nossa responsabilidade? Se Deus enviou, qual é a nossa responsabilidade? É para prestar atenção. Porque Deus não dá o Espírito por medida. É uma passagem um pouco difícil. Eu vou dar a minha opinião. Deus não dá a Jesus poucas palavras aqui, poucas palavras aí. Está lembrado em Hebreus capítulo 1? Começou assim: Deus nos tempos passados falaram através dos antepassados, dos profetas. Era um pouco aqui, um pouco lá, um pouco por Isaías, um pouco por Ezequiel, um pouco para os outros. Ele não fala assim por meio de Jesus. Jesus tem tudo. Foi dado a Jesus tudo. E Jesus fala tudo que é certo, tudo que é necessário. Nós temos uma grande responsabilidade. Escutar. Está lembrado o primeiro versículo de João, desse livro, desse evangelho? No princípio era o quê? O verbo, ou a palavra. Essa aqui. Jesus é tudo que o Senhor quer dizer a este mundo. Tudo. Olhando para Jesus, você vai ver tudo que Deus quer dizer. Tudo que Deus quer dizer, olhe para Jesus. Por isso ele é chamado o verbo ou a palavra. A mesma coisa que Deus não dá o Espírito para ele em medida. Ele tem tudo. Assim é muito fácil para a gente não ficar enganado ou decepcionado com outras pessoas. Olhando para Jesus, ele já é
Ele já é a verdade. Chegando alguém com outra verdade, eu não preciso prestar atenção, não. Jesus é a verdade, vou prestar atenção a ele. E se alguém chega com alguma coisa diferente de Jesus, não, porque ele tem o Espírito Santo por completo. Ele é dos céus e ele fala verdadeiramente das coisas, ele testemunha das coisas lá dos céus. E olha para o versículo 35. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Da mesma maneira que ele disse antes, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Esse amor agora está derramado nesse homem esse Deus que se tornou carne e é chamado agora o Filho de Deus. Deus ama o Filho e entregou algumas coisas nas mãos dele. É isso que diz? Não. Entregou todas as coisas nas mãos dele. Todas as coisas. Ninguém tem todas as coisas por Deus, menos Jesus Cristo. Deus ama o Filho. Um relacionamento especial. Ele não entregou tudo nas minhas mãos. Ele não entregou tudo nas mãos de Abraão. Ele não entregou tudo nas mãos de Moisés. Ele não entregou tudo nas mãos de Jeremias. Mas chegando ao Filho aqui, Deus entregou tudo nas mãos dele. E a conclusão que João faz. Por isso, pelo fato que Deus entregou tudo ao Filho, por isso, quem crê ou quem aceita, quem abraça o Filho, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E só existe o único caminho. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, quando Jesus veio aqui para a terra, todo homem tinha que fazer uma decisão. Eram as pessoas que abraçaram Jesus e com alegria caem os joelhos dele. Está lembrada a mulher que chegou na casa de Simão? Ela chorando, lavando os pés de Jesus Cristo com as lágrimas, enxugando com o cabelo. Está lembrado dessa mulher? Ela estava olhando para Jesus Cristo, dizendo: o Senhor é meu mestre, o Messias, o Salvador do mundo. Pelo outro lado da mesa, eram as pessoas dizendo: quem é esse homem aqui? Se ele fosse de Deus, ia saber que aquela mulher é uma prostituta, mulher suja, e não ia deixar ela tocar nele. Mas foi por isso que Jesus veio, para deixar as pessoas sujas, como ela e como todos nós. Fica nos pés dele
E ele passa esse sangue verdadeiro, do cordeiro verdadeiro, ele passa em cima e ele limpa. E como aquela mulher, podemos sair justificados. Naquela reunião, naquele grupo, a mulher, os fariseus, Jesus, nem todos foram justificados. Só a pessoa que abraçou Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como o Filho que veio dos céus e que abriu a porta para nascer desse reino da terra, para nascer e entrar no reino dos céus. E nesse momento, essa mulher fez. Então, por isso, quem crê no Filho, quem quer escutar o Filho, quem quer prestar atenção ao Filho, quem quer abraçar o Filho, não diz aqui quem vive perfeitamente, não diz aqui quem entende tudo perfeitamente, não. Está falando daquela pessoa, como aquela mulher que caia em frente de Jesus, rogando graça e misericórdia. Ele dá. Então, está vendo aqui como João está levantando Jesus Cristo? João tem um propósito: ajudar o mundo, e especialmente naquela época dele, ajudar seus irmãos ver que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a única esperança. E com cada capítulo desse livro, o apóstolo João vai fazer a mesma coisa que João, que batizava aqui, fez. A levantar Jesus. Levantar Jesus para a gente ver quem ele é, o que ele quer fazer com a gente, como ele quer nos ajudar. Eu quero lhes encorajar, fazer a mesma coisa. Primeiro, abraçar Jesus. Ficar agarrado, certo? Agarrado a Jesus Cristo. Coloque seus olhos em Jesus Cristo, a sua confiança em Jesus Cristo, sabendo que ele veio dos céus, que ele é Deus na carne, que ele já fez tudo para perdoar todos os nossos pecados. Deixa ele nos limpar. E agora, com nova vida, nós podemos levantar esse Jesus. Veja o que Jesus fez por mim. Veja. Dá seu testemunho. Quando eu fui criado numa igreja bem tradicional da Igreja de Cristo. E elas falaram maldades para qualquer pessoa dando o seu testemunho. A gente não quer fazer isso, não importa que seu testemunho é. E eu nunca entendi isso, porque lendo a Bíblia, especialmente aqui nos Evangelhos, todas essas pessoas estão dando o seu testemunho do que Jesus fez por elas. Por que eu não posso fazer? Você pode. Não tem que acreditar tudo que os homens dizem. Você pode dar seu testemunho. O que Jesus tem feito por você, que ele está fazendo por você, e o que ele vai fazer por você. Fala assim. Não precisa ler a tua Bíblia. Não. Fala do que Deus tem feito por você.
válido. É válido. Vamos orar. Santo Pai, é tão bom falar de Jesus. É tão bom receber esta mensagem de quem Jesus é e o que Ele fez, está fazendo e vai fazer para nós. Queremos agradecer por esta misericórdia, essa graça, esse amor. Nosso pedido, Pai, é que o Senhor fica revelando Jesus Cristo às nossas almas. Cada dia que possamos crescer no conhecimento da pessoa de Jesus. Queremos a confiança de perdão, a confiança que estamos e fazemos parte do reino dos céus. Queremos esta confiança, Pai. A confiança de dar nosso testemunho. Em Jesus Cristo oramos. Amém.